Nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar 7 dicas para tornar o seu combate muito mais épico. E para me ajudar nessa missão, nessa quest aqui, eu chamei a ajuda do Gulfgar aqui do Spoilers Arcanos. E aí, Gulfgar, se apresenta pra galera aí. Opa, beleza pessoal? Sou o Gulfgar do canal Spoilers Arcanos e tô aqui, uma honra aqui com o Igor Theory para falar um pouco, né, sobre como tornar os seus combates mais épicos. É isso aí, galera. Se inscreva lá no canal dele, entra lá porque tem muito conteúdo bacana. Vamos direto para a primeira dica sem enrolação. E a primeira dica é referências. Leia bastante livros, assista filmes e séries que retratem o combate da forma que você quer ver. Então, quanto mais cenas de combate você puder ter de referência ali, né, autores que descrevem bem, você vai lembrar disso na hora que você estiver descrevendo, né? Então é aquele famoso pegar emprestado, né, e fazer do mesmo jeito no seu jogo, né? É sempre bom você buscar referências quando você estiver narrando ou criando o seu personagem, e nos combates, né, isso não vai ser diferente. É muito importante que você consuma muito conteúdo daquele cenário em questão. Seja você estiver jogando fantasia medieval, ou uma história de terror contemporâneo, ou de vampiros, é sempre legal você ter essa bagagem e ter, né, autores e diretores para te inspirar nessa empreitada aí. A gente estava conversando aqui mais cedo, né, e o Gulfgar me falou aqui de um autor que ele gosta bastante, que descreve muito bem os combates, né, Gulfgar? Eu gosto muito dos livros do Bernard Cornwell, né, eu sempre recomendo. Eu gosto muito da trilogia da Lenda de Arthur. É muito foda como que o Bernard Cornwell, ele descreve as batalhas campais dele, né, toda essa brutalidade medieval das batalhas, o cheiro ruim do campo de batalha, o sangue, as vísceras aparecendo, e também a emoção que os guerreiros têm, né, na hora de adentrar uma parede de escudos ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que tem muito desses pequenos elementos, assim, essas características de escrita do Bernard Cornwell podem ser muito influentes para quando você vai narrar um combate, mesmo que não seja uma batalha campal, que talvez não seja tão comum assim no RPG, você consegue pegar emprestado, né, essas dicas, não essas dicas, mas essa forma que ele descreve. Outro autor, exatamente, né? E outro autor bacana que eu gosto é o Brandon Sanderson, né? Que fez aí a saga de Mistborn. Ele fez a saga da Stormlight Archive, né? Que começa com o livro dos Caminhos dos Reis. E ele também é uma referência bacana aí para você pensar em combates, né? Mas você pode pegar desde The Witcher, por exemplo, e outras referências, né? Para tentar trazer para o seu jogo. Então, quanto mais você consumir vídeos, séries, músicas até, né? Isso vai te dar um clima para você trazer para o seu jogo, né? O The Witcher, no caso, é bem lembrado, é muito legal, porque aí você já vai ter uma descrição de batalha contra monstros, né? Que já é muito comum no RPG. Você vai estar lendo ali um livro de um caçador de monstros, especialista nisso, caçando, né, essas feras aí, que pode ser também uma inspiração muito boa. Então vamos para a segunda dica aqui, que é o converter adjetivos, né? Que é uma técnica que eu já fiz um vídeo aí no canal, que é basicamente uma técnica para falar aquela velha máxima do roteiro, né? Que é o mostre e não conte, né? E aí eu fiz um vídeo de como converter adjetivos. Eu estava conversando aqui com o Gulfgar antes, né? Explicando para ele o que é isso, né? Você entendeu como é que funciona, Gulfgar? Sim, entendi. Seria basicamente, ao invés de você falar que um ataque é forte, você descreve algo que leve a pessoa a entender que aquele ataque foi forte sem falar o adjetivo forte, não é isso? Exatamente. Então, se você quer falar assim, por exemplo, que você foi corajoso no combate, pensa qual que é esse adjetivo e converte ele em ações, né? Então, o que corajoso é no campo de batalha? É alguém que vai pra frente, ou então alguém que olha nos olhos do inimigo. Então, pensa nisso, né? E tenta converter antes de fazer a descrição, seja como mestre ou como jogador, né? Isso é aquele famoso mostrar, em vez de ficar contando, né? É muito mais impactante quando você mostra uma coisa que te traz algo, né? Te traz uma emoção, um sentimento, do que você simplesmente contar que aquele sentimento aconteceu, né? Sim, e roubando mesmo, né, o exemplo que você mesmo me deu quando você estava explicando a ideia, ao invés de você falar que, tipo, eu bati muito forte com o meu martelo nesse inimigo, você pode dizer que a armadura desse inimigo, ao sofrer o impacto do seu martelo, amassou. Aí você já tá mostrando que o ataque foi forte, sem precisar usar o adjetivo forte. Exatamente. Muito bom, né? muito boa essa dica. E assim, é uma dica que ajuda, né, a tornar aqueles combates que muitas vezes podem ficar muito mecânicos, né, rola dado, ataca, em algo muito mais vivo, né, algo que faz sentido ali pra vocês, né. Beleza, então, a terceira dica que a gente separou aqui seria a ideia de criar situações inusitadas. Ou seja, você vai trazer para o combate desafios que vão para além do combate em si. Às vezes os jogadores estão naquele combate ali, mas ele é só uma distração, ele é só um obstáculo para eles alcançarem o que eles realmente querem. Talvez chegar em algum lugar ou impedir que algo aconteça. Exatamente. Por exemplo, eles podem estar num combate em que eles têm que impedir o inimigo de terminar um ritual, porque se eles terminarem aquele ritual, um monstro será liberado. Então tem algo a mais no combate que não simplesmente derrotar esse inimigo, tem um motivo, um
por quê. Talvez aquele inimigo ali, ele sequestrou alguém, e essa pessoa precisa ser salva porque ela precisa tomar um remédio que já tá dando a hora. Sei lá, tô dando um exemplo aqui aleatório, sabe? Mas é exatamente esse tipo de coisa que você vai colocar no seu combate, algo que tá para além do combate, né? Sim, com certeza. Isso vai criar um senso de urgência que vai aumentar o desafio do combate, né? Mesmo que o grupo estiver enfrentando uns inimigos que não sejam muito fortes, a batalha vai ser mais difícil porque ela tem algo a mais. Então, pode ser alguma coisa de tempo, né? Igual o Theory falou, eles precisam impedir que o ritual seja completo. Então, eles precisam finalizar esses inimigos o mais rápido possível, ou pelo menos chegar naquele que está fazendo o ritual para acabar de vez com isso, para o combate não se tornar ainda mais difícil. Então, Isso é muito legal que, para além da narrativa e para além de deixar o combate épico, vai tornar o combate também mais difícil. Exato. E pensa no que importa para os personagens, né? Vê ali, lê a história do personagem. O que importa para ele lá é proteger as pessoas. Então, coloca alguém em perigo para que ele tenha que proteger durante o combate. O que é importante para ele é um item. Então, quem sabe se esse item for pego pelo inimigo e ele fugir, né? Tem algo mais em jogo ali da história do próprio personagem, né? Isso é muito interessante de se colocar no seu jogo. E a próxima dica aqui é explorar o cenário do combate. Em vez de sempre colocar o personagem ali, aquele campo plano, né? Simplesmente avança e ataca, pense em cenários inusitados para colocar esse combate, para que tanto você como mestre torne o desafio do próprio cenário, né? Torne o próprio cenário um desafio, os jogadores consigam usar esse cenário a seu favor. Então, por exemplo, se você descreve que eles estão numa caverna cheia de estalactites, né? O jogador pode pensar em talvez atacar a estalactite para cair no inimigo. Ou se você descreve que eles estão num navio afundando, né? O local fica movendo, é difícil de andar, né? Isso vai trazer outras coisas para o combate, né? Sim, eu lembro muito bem de uma mesa minha que eu mestrei uma vez e que a galera tava chegando no boss final, assim, e era em um lugar totalmente sinistro, eram as ruínas de um templo macabro. E eu lembro que eu descrevi que no teto desse lugar você podia ver uns sinos de bronze enferrujado que eu descrevi como sinos enormes. Que a minha ideia era justamente quando o combate começasse, esses sinos iam tocar. Só que a primeira coisa que meus jogadores pensaram eu vou derrubar esse sino no boss. E eu tinha descrito que era um sino de bronze gigante que estava lá no alto, assim. Então eles detonaram o boss, derrubando o sino nele. Isso é muito bacana, né? Porque é um jeito inusitado, né? E é muito legal quando você premia essa ideia do jogador, né? Então, mesmo que o seu combate não seja no grid, você tá jogando ali no grid, tenta pegar mapas ou colocar coisas, né? Ou mesmo descrever coisas que não estão ali, mas que tá na imaginação. Ou se você joga com teatro da mente, descreve as coisas mesmo, né? Coloca ali alguns tópicos de coisas que tem nos cenários que os jogadores podem interagir com aquelas coisas, né? Seja de forma positiva, que ajuda eles, ou de forma neutra, né? Que tanto faz, ou até de forma negativa, que atrapalha os jogadores, né? Então isso é interessante porque você torne o combate mais vivo, né? Outra coisa também que você mencionou sobre os grids, e acaba que essas coisas a mais no combate, no cenário do combate, eles vão facilitar muito para você conseguir se localizar no teatro da mente. Se você não estiver usando o grid, mas você sabe que em determinado lugar do combate tem um buraco ou tem uma árvore tombada, a ideia de que você está perto, próximo, distante desses marcadores mentais já te ajuda a se localizar mesmo sem ter um mapinha ali na mesa. Agora, a quinta dica, pessoal, que a gente separou aqui seria a ideia de você narrar os sentimentos dos personagens para além das ações deles. Então, muitas vezes é muito importante você narrar mesmo o que seu personagem está sentindo, o que aquele monstro causa nele, o que ele está pensando no momento em que ele está fazendo aquele ataque, o que ele lembra, né? Muitas vezes você pode aproveitar até para contar um pouco do seu background ali, se você não teve oportunidade, ou se você pensou em algo da sua história do nada ali, né? Você pode fazer com que aquele ataque te faça lembrar do seu mestre ou de uma batalha antiga que você lutou ou qualquer coisa do tipo. Isso pode ser muito legal de se fazer, né? Exatamente, né? Porque você vai criar para o seu personagem uma importância daquilo. Como que ele está interpretando? Talvez a emoção dele pode ser a mesma que você, jogador, está sentindo. Eu tô com medo do meu personagem morrer. Então descreve que ele está com medo. Ou pode ser o oposto, né? Talvez assim você tá até meio entediado no combate. Então o que você pode fazer? Tentar fazer aquele combate importar para o seu personagem. Descreve que ele está muito envolvido, porque aí você aos poucos vai entrando também, né? Uma coisa que dá para fazer, né? Interessante, né? Acabei de pensar isso aqui, é você fazer uma tabelinha com várias emoções. E quando você não tiver, por exemplo, eu não sei como o meu personagem está se sentindo. Você pode rolar uma tabela ou escolher uma delas ali para te ajudar, né? Já deixa mais ou menos preparado e falar, ele tá nervoso. Com o quê? E aí tenta pensar por que esse personagem seu estaria nervoso naquele momento? Com o quê? E aí você descreve, né? Então é um jeito aí de você fazer com que esses sentimentos que estão acontecendo ali influam no combate. E aí você pode descrever, né? Novamente, converta os adjetivos na hora de escrever, né?
Então ele tá com medo. Por que ele tá com medo? Como que ele tá com medo, né? Então ele tá tremendo, talvez. Então você pode usar esse tipo de coisa nas suas descrições aí como mestre ou como jogador. Então a nossa sexta dica aqui, galera, é descrever todos os sentidos dos seus personagens na hora de descrever uma ação. Às vezes a gente fica descrevendo muito visualmente, né? Aí ele viu aquilo, você vê as árvores e elas estão verdes, por exemplo, né? Ou então você vê o inimigo, ele é enorme. Tenta descrever outras coisas, né? Cheiros, não. Então ele tem um cheiro meio agridoce, ele tem um cheiro de suor, por exemplo. Você pode descrever sensações táteis, né? A chuva vai entrando pela sua armadura, né? Você está pisando naquela lama com a bota da armadura e aquilo vai entrando entre os dedos, né? A sensação tátil. Você pode descrever sons também, né? Você ouve o barulho do seu coração. Então, até sons internos e externos, né? Então, isso tudo vai dando mais vida para o seu combate, né? Sim, com certeza. Essa ideia é muito boa, porque igual o Theory falou, a gente costuma muitas vezes focar na visão, e quando você pensa nesses outros sentidos, né? Por exemplo, às vezes o lugar que os personagens estão, por ser às vezes um lugar mágico, um lugar macabro, qualquer coisa do tipo, ele pode trazer até um gosto na boca, sabe? Às vezes um lugar com alguma cena com muito sangue pode trazer um gosto de ferro na boca da pessoa, ou um lugar muito encantado pode trazer um gosto doce. Então isso é muito legal de se fazer para focar, né, esses sentidos e ajudar os jogadores a estar ali dentro, né, a se sentir dentro do mundo. Exato. E você pode usar isso até para confundir os jogadores. A gente está usando imaginação e descrição. E quando a gente quer falar de algo que confunde os nossos sentidos, por que você não faz uma descrição que confunde também os sentidos, né? Então, por exemplo, imagina que eles estão lutando com alguém que é uma criatura ali, um devorador de mentes, assim, que controla a mente, que mexe muito com essa questão da percepção, talvez. Você pode descrever que eles estão sentindo um gosto de azul. Cara, não faz sentido nenhum isso, né? Você descreveu uma cor misturada com gosto ali. Eles viram o cheiro no ar, por exemplo, né? Isso não entra, a gente não consegue muito conceber, né? Cada pessoa interpreta isso de um jeito estranho. Mas quando você descreve isso desse jeito estranho, é exatamente isso que você causa, né? Uma sensação de estranheza. E aí você pode usar isso para confundir os jogadores também. Ou você, como jogador, pode usar na descrição do seu personagem, né? Sim, isso funciona muito bem no Cthulhu, né? Esse conceito, essa ideia, assim, é muito, vamos dizer assim, Lovecraftiana, né? Essa Exato. ideia de você estar em um lugar em que os ângulos do lugar nem existem, você não consegue conceber nem o plano ali que você está, né? As pessoas podem entrar em um plano 2D ou em outras dimensões, assim. Isso é muito legal, funciona muito bem. Beleza, então, a nossa sétima e última dica seria dar coerência para os seus antagonistas. Os inimigos, eles têm os seus objetivos próprios e o seu senso de sobrevivência também, né? Um monstro completamente irracional e raivoso, muitas vezes ele vai realmente partir para cima dos jogadores, dos personagens, muito sem pensar mesmo, né? Muito seguindo apenas essa natureza macabra dele de destruição. Agora, um outro monstro que está ali no seu território e tem um senso de sobrevivência dele, ele já vai pensar de outra forma, né? Ele vai ver que se ele não estiver dando conta dos personagens, ele pode simplesmente fugir. O mestre pode talvez rolar ali algum teste de sabedoria, de vontade, para ver se ele realmente vai querer continuar ali, né? Se ele vai ter coragem de continuar enfrentando os personagens, os jogadores que ele está perdendo ali. E muitas vezes isso vale para os seus vilões também, né, Theory? Exato, né? Inclusive nos jogos mais old school a gente tem uma rolagem específica para isso, que é a rolagem de moral, né? Que você rola aí para os monstros, se eles vão continuar no combate ou não, sempre que ele tem a primeira morte no combate, quando eles estão em menor número, né? Porque isso vai trazendo coerência para os seus antagonistas, sejam eles NPCs, né? E inimigos ali, ou sejam monstros mesmos e criaturas, né? Então imagina, por exemplo, que os goblins são criaturas medrosas. Eles têm o objetivo, né, de fugir. Quando ele percebe que ele está em menor número, você acha que ele vai lutar até a morte? De forma nenhuma, né? E se ele está na casa dele, ele conhece aquela casa bem. Então, ele já teria preparado armadilhas, ele saberia onde se esconder, ele teria mais facilidade para se movimentar. Então, pensar isso tudo de antemão ali, qual que é o inimigo que eu vou controlar, né? Isso ajuda a dar coerência para o mundo. Parece que o mundo está vivo. E parece que aqueles personagens e os antagonistas, eles estão ali independente dos personagens. Mesmo fora do combate, tá? Então, tá fora do combate aqui, o que esse NPC aqui vai estar fazendo, né? Ele vai estar fazendo outra coisa que independe dos personagens, né? Isso é muito interessante da gente pensar também. Esse tópico me lembra muito Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, né? O livro do Kate Ammann, que é um livro justamente focado nessas estratégias de combate do monstro, mas também como o monstro age no combate de acordo com a ficha dele
e justamente dar coerência, né, para esse adversário, para esse monstro em questão. Tanto eu quanto o Teor, a gente já fez um vídeo, né, sobre, então cola lá, tanto no Spoilers ou aqui, né, você pode deixar o card aí, Teor, e aí vocês podem dar uma olhada que esse material aqui é realmente muito bom. Exatamente. E falando em conferir vídeos, eu e o Gulfgar, a gente gravou outro vídeo, né, dessa vez lá pro canal dele, falando sobre 7 cenários, né, de third party aí, né, não oficiais para D&D quinta edição. Então 7 cenários diferentes com pegadas distintas para você aplicar no seu jogo. Tá muito bacana. Assiste o vídeo lá e se inscreve já no canal dele que tem muito material, top demais. Queria aproveitar o espaço também para te agradecer, Gulfgar, por topar vir aqui bater esse papo e trazer esse XP aqui pra galera. Que isso, cara. Tô sempre aí, é só chamar. Curto muito dados críticos. Pra mim tá aqui é muito bom. Valeu demais, galera. Valeu. E até o próximo vídeo, galera, para uma próxima aventura. Tchau, tchau.